E o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, pediu absolvição sumária na ação de golpe de Estado. A defesa dele pediu essa absolvição. O ex-ajudante de ordens da presidência de Bolsonaro, Mauro Cid, fechou acordo de delação premiada e colaborou com a PF na investigação. Ao pedir a absolvição sumária, a defesa busca livrar o tenente-coronel do processo antes do julgamento. A tendência é que o pedido seja rejeitado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. O processo criminal foi instaurado no dia 11 de abril, depois da publicação do acórdão da primeira turma do Supremo, que recebeu a denúncia da PGR e não tem previsão para ser julgado. E aí, Sakamoto, você acha que deve ser absolvido de cara, assim, o Mauro Cid, ou condenado e depois ser, digamos assim, negociado ou divulgado o benefício? Quero ver até a opinião do Samuel, mas ele não vai, o Moraes não vai dar essa colher de chá para o Mauro Cid, não. Por várias razões. Primeiro, porque o julgamento precisa acontecer. A gente está na fase ainda, nem começou a fase de instrução do julgamento, né? Bora ouvir testemunha, bora ver as provas, bora ver tudo, para ver, inclusive, se o que o Mauro Cid passou realmente, ele é útil dentro dessa estrutura toda e se sustenta, né? E isso acho que é um ponto interessante. O Mauro Cid, várias vezes, ele mostrou que não estava colaborando com a justiça. Precisou uma audiência com o Moraes, o Procurador-Geral da República e os advogados do Mauro Cid, e o Moraes, lembrando, olha, o senhor tem a última chance de o senhor passar informações que realmente estejam batendo com a realidade, né? Aí o bolsonarismo falou, tá sendo torturado. Não está sendo torturado, não. Ele estava simplesmente, o juiz, como bem lembrou, inclusive, vários juristas aqui no All News, o juiz pode lembrar e deve lembrar que a pessoa não pode faltar com a verdade sobre o risco de perder, né? Olha, é uma delação premiada, com o risco de perder o prêmio, né? O Mauro Cid deseja, do fundo da alma dele, né? Ele deseja o quê? Ele deseja ser condenado a menos de 2 anos de chilindró, porque assim ele não perde, né? Ele não vai ser cortado das Forças Armadas, né? Não tem esse risco, né? E além do mais, como ele já passou tempo em cadeia, tudo, ele provavelmente não precisaria voltar para ele ser o melhor dos mundos, né? Agora, a absolvição sumária é muito difícil, Diego. Ele participou da trama golpista, ele teve um papel-chave de articulação, tanto é que foi um delator importante, passando informações, cedendo documentos, que depois foram ser comprovados. Sim, a Polícia Federal não pega simplesmente a palavra do Mauro Cid e fala, olha, que ele está falando lá, vocês estão condenados porque ele falou isso. Não acreditem nisso. Aquilo que o Mauro Cid fala, depois a Polícia Federal tem que comprovar, com fatos, com evidências, com outros depoimentos, com documentos, com tudo isso mais. Tanto que o próprio Mauro Cid falou, né, trouxe para dentro no seu depoimento, falando que a ex-primeira-dama e hoje diretora do PL Mulher, Michele Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, todos eles foram muito importantes no sentido de tentar convencer o presidente Jair Bolsonaro a dar o golpe. E a Polícia Federal não indiciou, a Procuradoria-Geral da República não denunciou nenhum dos dois, porque ficou só na palavra do Cid. Então, o que acontece? Se o Cid não tiver, o Cid, ele precisa, agora com todo esse julgamento, vai se mostrar também se todo esse conteúdo que o Cid passou, né, está parando em pé ou não. E isso é fundamental para ele se aproveitar da delação premiada. Mas que ele fez vários vai e vem, tentou ficar bem na fita com os militares, contou umas historietas lá, umas historietas aqui, até ser chamado na chincha e passar, e falou, olha, para aqui as informações que eu tenho, né? Então, vamos ver, a Justiça está querendo ver se o que o Cid falou realmente se tudo aquilo para em pé. Eu acho que vai depender disso para ver como é que vai ser no final. Mas no final, se tudo parar em pé, ele deve ter uma condenação, claro, mas muito menor do que os demais. E você, Samuel, sua opinião, sua avaliação sobre isso tudo? Pois é, o Cid me parece até contraditório nesse pedido dele. O Sakamoto já apontou nessa direção. Quando ele fala que quer absolvição sumária, parece que ele está dizendo que ele não teve participação nenhuma, que ele não cometeu crime algum, e não o que de fato está apontado, que ele participou, né, da conduta criminosa, mas optou por contribuir com a justiça, apontando quem são os outros partícipes, inclusive
e principalmente aqueles que estão acima dele, e por conta dessa contribuição, vamos dizer assim, desse arrependimento colaborativo, ele deve ter a pena reduzida. É uma troca, né? O réu é consciente de que, enfim, vai acabar sendo condenado, ele opta por entregar os comparsas e aqueles que estão acima dele na cadeia de comando do ato criminoso. Se assim não fosse, não teria aparecido nada, se ele não teria apontado nenhum crime, nenhuma conduta criminosa, né, dos demais que estão agora sendo julgados. Ora, se ele apontou, se houve de fato a conduta criminosa, se ele sabia dessa conduta, até porque ele era partícipe da conduta criminosa, qual é o sentido de pedir uma absolvição sumária? Ou você é absolvido, porque não teve nenhuma participação, não havia crime algum naquilo que você fez, ou você é um delator que está entregando crimes do qual você participou e tomou ciência, e do qual participaram outras pessoas que foram por você delatada. Ou é um caminho, ou é outro. Parece mais uma chicana da defesa de tentar, enfim, fazer um pedido que obviamente vai ser negado, e eu acho que a tua pergunta, Diego, é se o Alexandre de Moraes consideraria isso. Acho que não. Nenhum juiz, nenhum ser humano racional consegue seguir os dois caminhos ao mesmo tempo, até porque eles são antagônicos. É. E vamos lá, delação premiada, ela já foi e voltou muitas vezes aqui no Brasil desde que ela foi instituída, né? Nós não somos os Estados Unidos, que vale uma confissão sem lastrear em provas. Aqui, até mesmo a delação, quando você diz eu participei de algo e eu vou contar agora a história, foi fulano, beltrano, ciclano. Isso precisa estar lastreado em provas, que você ajude ao órgão investigador, a polícia, o Ministério Público, a encontrar essas provas, que você aponte um caminho para elas, ou se isso não for encontrado, a sua delação não serve de nada, vai servir como uma confissão tua da tua participação naquele delito. Então, para nós, eu acho que o melhor é que o Mauro Cid enfrente o julgamento como os demais e, ao final, considerado todo o apoio dele e aquilo que foi de fato obtido a partir da delação dele, se mensure quanto da pena que ele e os demais receberam, quanto deve ser abatido da pena dele por ele ter ajudado a justiça a encontrar esses outros criminosos.